Muito bem, circuito completo do medidor, do seu padrão de entrada, a carga lá dentro da sua casa. Completinho, é aqui, é agora, na Escola de Elétrica e da Construção, certo? Você acompanhe tudo, os detalhes, porque tem muitos detalhes que eu vou falando durante o vídeo, para você não perder nada e ter condições de fazer ou de fiscalizar uma obra que está sendo feita em sua residência, por exemplo, certo? Então, vamos lá! Você tem aqui o esquema certinho de tudo que deverá ter na sua casa, na sua residência, na sua obra, ok? Então, vamos lá, acompanha comigo aí o medidor, certo? O medidor você vai receber da concessionária Fase Neutro, que vai entrar no medidor que eles vão colocar lá no seu quadrinho padrão lá fora, padrão de entrada, ok? Entrou a fase neutro. Quando entrou, essa haste aqui já está lá na caixinha do lado de fora, esperando a rede. Quando a rede chega, vai ser aterrado então nesse esquema TNS, que é o que nós estamos usando aqui, que é muito usado em residência, ok? Nesse esquema TNS, então você vai aterrar o neutro. E desse mesmo aterramento, você já vai fazer um jumper nessa mesma haste para o seu quadro de distribuição central, certo? E também vem de lá o neutro do medidor. Entrou fase neutro, saiu neutro e fase aqui, ó, para o seu quadro de distribuição central, ok? Aqui você vai ver em seguida aqui, ó, que no simulador, que à frente aí você vai ver funcionando esse four-way aqui, esse interruptor paralelo four-way, tá? Você vai ver funcionando, mas ali no simulador você vai ver que eles colocaram um disjuntor aqui, ó, onde está o mouse agora, totalmente errado, ok? Às vezes quem faz o simulador é muito bom de TI, né? Mas não é tão eficiente assim na parte elétrica, entende? Então a gente aproveita o que dá e reforça o que pode estar errado, ok? O disjuntor deve estar aqui dentro da caixinha de padrão lá na entrada, ou aqui, ó, como está feito aqui no quadro onde eu estou agora passando o mouse sobre o disjuntor geral. Eu prefiro sempre dessa forma que está montada aqui. Então eu vim de lá, coloquei o meu disjuntor geral aqui, disjuntor termomagnético geral, coloquei um DPS, um DR, que toda residência deve ter o DR, é obrigatório para defesa de pessoa, para proteção pessoal. Aqui está o esquema correto do padrão de entrada, do medidor, certo? Recebeu neutro e fase, ok? Entrou a fase, entrou o neutro, certo? Aqui, ó, o nosso aterramento que eu comentei, que vai ser aterrado ali no esquema TNS, certo? Logo, logo você vai ter aí, toca o sino aí, se inscreve, toca o sino e vai receber todos os esquemas comentados nas suas particularidades, certo? Esse nosso esquema é o TNS, certo? Então, e aqui, que eles tinham colocado ali, ó, que tá errado, o disjuntor aqui no fase, na entrada, não. O disjuntor é aqui, ó, é na saída. Aqui está o nosso disjuntor, ó. Ele pode estar aqui dentro da caixa com o medidor junto, um disjuntor geral, ou ele pode ir até lá na caixa de distribuição, certo? E ficar lá junto ao lado do nosso DR, ok? Então você tem tudo certinho na Escola de Elétrica e da Construção.
coloquei o DR e aqui tem 4 disjuntores para 4 circuitos, ok? E aqui eu fiz um exemplo com iluminação porque eu quero ensinar você sobre o four-way. Ontem foi o vídeo do intermediário do paralelo simples. Hoje tem o intermediário. Aqui onde eu estou com o mouse agora, aqui ó, no intermediário, no centro aqui, poderia ter 10 aqui ó, um enfileirado do outro em 10 salas diferentes de algum lugar que você queira controlar tudo com o mesmo paralelo, certo? O esquema é o mesmo, só vai colocando um ao lado do outro com a mesma ligação desse que está aqui, ok? Então aqui entramos na nossa caixa, fase, neutro e aterramento, ok? Entramos na nossa caixa aqui, fase, neutro e aterramento. Eu entrei com a fase e vim para o disjuntor geral, onde está o mouse agora. Saí do disjuntor geral, entrei no DPS por cima e jumpeei para o DR, ok? O DPS se comunica apenas com o barramento do terra, certo? O neutro, quando entrou, venho para o DR, certo? Ele entrou no DR, onde ele é protegido, sai do DR e vai para o barramento. Do barramento ele segue destino aos circuitos. Há muitos que ligam chegando de fora da residência, do padrão, entram na caixa central, vão primeiro no barramento para depois ir para o DR. Totalmente errado, certo? Você tem que proteger primeiro e depois vir para o barramento. O detalhe do DR, outro detalhe do DR. Se aqui tivesse nessa casa, nessa residência, nesse prédio, circuitos desprotegidos, porque tem que proteger áreas molhadas, lavanderia, DR, cozinha, DR, áreas externas, DR, tomadas externas, né, do lado de fora da residência, do prédio, DR, toda a área úmida, DR, banheiro, DR, certo? Mas áreas secas como salas, quartos, não é necessário DR, ok? A NBR 5410 não existe DR nessas áreas. Mas aqui, como esse, vai ser tudo protegido pelo DR. Agora, se não fosse, eu teria mais um barramento como esse aqui da direita. Eu teria aqui, ó, onde está escrito na prática, eu teria outro barramento aqui. Então aqui, ó, onde está o mouse agora, eu faria um jumper daqui para esse barramento, para dele sair para os circuitos desprotegidos, ok? Então eu entrei no DR, saí e fui para os protegidos, ok? Então DPS vai para o barramento, pega a fase. Aqui poderia ter mais um DPS, por exemplo. Se eu quisesse proteger contra surto o meu neutro também, eu entraria aqui com o neutro, entraria no DPS também, num DPS especial para ele, e depois sairia e viria aqui para o DPS. Agora nos próximos vídeos eu vou estar fazendo vários tipos de quadro, 127, 220, monofásico, bifásico, trifásico, certo? E todo tipo de quadro de distribuição eu vou estar fazendo agora em seguida para você. Então você vai ver exemplos com mais de um DPS aqui, ok? Porque você pode, cada fase é protegido por um DPS, para cada fase, por exemplo, se é trifásico vai 3, e o neutro pode proteger com um DPS também, ok? Muito bem, eu saí aqui então. No meu quadro de distribuição eu tenho disjuntor geral, DPS, DR e os disjuntores. E tenho barramento de proteção e barramento de proteção, que é o terra, e barramento de neutro. Então eu entrei ali.
E cheguei no meu barramento, saí do barramento e fui para o circuito protegido. Aqui já falei que é uma lâmpada, mas poderia ser uma tomada, por exemplo. Aqui é só porque eu quero ensinar sobre o 4-way ali na frente no simulador, ok? Fui para ele. Do fase, eu saí aqui, do geral entrei no DR, saí do DR com a fase, aqui onde eu estou com o pente agora, aqui ó, certo? Com um pente aqui embaixo, de quantos amperes for necessário para proteger a demanda toda aqui, se for 20, vai ser 20, 30, 40, 50 e quantos for, ok? Coloquei um pente aqui embaixo e saí por cima desse onde estou passando o mouse agora, aqui ó, e vim para o centro, exatamente no centro do meu 4-way, certo? Do meu paralelo aqui ó, onde está entrando a fase, no centro. Nas laterais sai em linha, tá? Em paralelo, sai de cada um, aqui no primeiro borne e no terceiro borne aqui embaixo, sai um paralelo para o 4-way. Notem que aqui tem 6 bornes. Você vai fazer uma sequência de dois primeiros e o centro dele, certo? Os 2 primeiros e o centro, e vai deles em paralelo para outra ponta onde estiver mais um. Se tivesse mais um aqui, a sequência era a mesma, só teria outro aqui e segue a mesma até chegar no final, certo? No interruptor final, que vai receber na mesma linha, notem, e do centro dele vai sair quem? Vai sair o retorno, que vai alimentar a carga, que é essa, nesse caso aqui, é essa lâmpada aqui, certo? Então é isso aí, você seguindo esses modelinhos aqui, não tem erro, pode montar com tranquilidade. Só que depois que passar a fase das simulações nós ainda vamos entrar na fase que você vai me ver na bancada, na nossa bancada. Veja a playlist aí do curso completo que você vai ver que tipo de bancada é a nossa, que é uma sala completa que nós vamos montar tudo junto. Tudo isso que está sendo feito agora aqui nas simulações, nós vamos fazer na prática, passando a fiação e tudo mais, ok? Então pronto, instalei o meu paralelo 4-way. 4-way por quê? Porque é 4 aqui ó, 1, 2, 3, 4. Entra 2, sai 2. O outro, se não tivesse o intermediário aqui, é o three-way que dizem 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 na outra ponta, eliminaria esse aqui, certo? Eliminaria esse aqui. Ok? Esse é o 4-way, ok? Então vamos em frente. Agora você segue direitinho a prática aí na frente agora e coloque em prática passando uma fiação na sua casa. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós vamos aqui então agora dar início à montagem prática aqui no simulador, certo? Como falei lá atrás, aqui ó, o erro aqui ó, esse aqui nunca deveria estar aqui, ou ele fica aqui dentro da caixinha, ou aqui como eu gosto de fazer, como eu falei para vocês lá, ok? Então é isso, é acompanhar aqui o passo a passo agora. Vamos lá. No padrão de entrada, eu preciso abastecer então a minha caixa de distribuição central. Eu vou levar o neutro para lá, para o DR. Ó, veja o esquema certo. Eu entro no DR, eu venho da rua, da caixa de entrada, vou para a minha caixa de distribuição, para o meu DR, certo?
E não ao contrário, eu não vou primeiro no barramento. Primeiro aqui no DR, depois para o barramento, ok? Vamos agora com o fase. Mesma coisa, fui com o fase. O fase aqui no nosso esquema, que eu gosto de ter o disjuntor aqui, então eu tenho o disjuntor, eu entrei nele e depois abasteci o DR. Aqui eu estou vindo direto para o DR, certo? Agora aqui embaixo está pedindo o aterramento. Vamos lá. Vamos levar o aterramento aqui e ele já jampeia para o esquema TNS que nós estamos fazendo aqui nessa sequência. Ok? Então ele agora está me pedindo aqui que eu saia do DR para o circuito protegido com o fase. Ok? Fase passado. Agora eu saio com o neutro que eu entrei aqui, protegi, saio com o neutro e vou para o barramento dos protegidos. Se eu tivesse algum circuito sem proteção, eu poderia usar esse barramento aqui. Aí eu faria um jumper aqui no neutro, aqui ó, na perninha dele, viria por aqui e colocaria aqui para os desprotegidos, certo? Mas aqui nesse esquema, fazer só um protegido, ok? Aí está o neutro para o barramento. Agora aqui embaixo já me pede que eu traga o neutro para a minha lâmpada. Certo? Neutro na lâmpada. Agora levarei então o fase para o centro do nosso interruptor paralelo, ok? Tem 3 bornes. Eu levo para o centro, para o borne central. Ok? É isso aí. Agora aqui me pede um retorno da lâmpada já. Ele não está muito na ordem aqui, né? Mas já dá para você entender o retorno, porque é o mesmo esquema que nós fizemos ali na frente. Esse simulador tem horas que ele chateia um pouquinho, que ele tem que passar o dedo. Aqui ó, retorno no centro. Assim como a fase entra no centro, o retorno sai do centro do outro lado. Aqui poderia ter, como falei lá na frente, 2, 3, 5 desses aqui seria o mesmo esquema. Agora eu vou para o retorno para o four-way, ok? Ó, é em sequência. Agora ele já pede para sair desse para o outro lado, que vai ser o de cima aqui. Agora o outro. Mesma coisa. Ok? Todos eles com os seus circuito fechado. Agora é nós ligarmos a rede. Ok? O geral deles que está aqui fora, não sei porquê. É chatinho de ligar. O DR e o circuito. Aí está, pronto para o funcionamento. Isso é igual o que você tem que fazer na sua casa ou no seu trabalho. Uma ponta, outra ponta. Intermediário. Se tivesse 2, 3, 5 intermediários aqui, a sequência era a mesma. Ok? Se inscreve, deixa o like, compartilhe e vamos em frente que tem muita novidade. Não esquece de tocar o sino aí, porque todo dia sai um vídeo que é parte desse curso gratuito, completo, residencial e predial.